mais impactante em São Paulo. Irmã Soraya, ao lado do seu esposo, lidera, dirige o trabalho da Cracolândia, ali na região central da capital paulista. Mas não só por isso também, mas na semana retrasada, ela foi vítima de um acidente automobilístico de grandes proporções. Quem aí está ligado sempre na televisão, acompanhou um acidente gravíssimo envolvendo 4 caminhões que incendiaram na Dutra, na saída de São Paulo, em direção para o Rio. Um dos veículos envolvidos era o veículo que a irmã Soraya estava dirigindo e foi destruído. Ela foi, quem assiste mais a TV Record, a Record deu uma cobertura maior, inclusive fazendo entrevista com ela e contando os detalhes. Eu não vou contar porque eu quero que ela compartilhe conosco essa experiência vivida de livramento, da intervenção de Deus na vida dela. Mas a TV Record deu um grande destaque. Amanhã eu envio para os e-mails dos irmãos cadastrados conosco o link da reportagem, em que todos os detalhes são contados da maneira milagrosa, como Deus preservou a sua vida e da outra missionária, irmã Miriam, que estava com ela no carro. Soraya com a palavra para nos abençoar com aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Eu fiquei nesse dilema, ela conta a experiência do acidente ou conta da Cracolândia? Os dois não dá tempo, gente. Nós ainda temos a ceia para celebrar. Mas, com certeza, o que Deus está fazendo, nós estamos programando uma viagem à Cracolândia, com a nossa, parte da nossa igreja está desejosa de lá conhecer. Enfim, o que Deus colocar no seu coração e mostrar, é um privilégio muito grande tê-la conosco, apesar de estarmos em missões mundiais, mas missões é de um único Deus missionário, e ela vai nos abençoar com aquilo que Deus colocou em seu coração. Queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com vós todos. Vão cantar bem assim na Cristolândia. Estou formalizando já o convite, viu, pastor? Na Cristolândia, cantando bem assim, o nosso coral vai bombar. Nós temos um coral com 100 vozes, só vai quem aguenta lá. Queridos irmãos e irmãs, é muito bom estar aqui e celebrar a vida e celebrar o nosso Deus bondoso, generoso, grandioso. Me falta palavras para externar a minha gratidão ao Senhor. Nós estávamos, de fato, indo para o aeroporto de Guarulhos buscar uma outra missionária, e quando estávamos parados no trânsito, no congestionamento, quando fomos surpreendidas já por uma zoada muito alta. Já era o caminhão me empurrando para debaixo de uma carreta, e foi um momento muito difícil, porque em seguida nós ouvimos algumas explosões, e o carro tinha 1 mês, e aquele sonho do carro novo, o Agile, e o carro resumiu tudo ao meu banco. Pela graça de Deus, eu permaneci o tempo inteiro lúcida e pude conversar com as pessoas que foram se aproximando e dizer: olha, não quero saber, me tire daqui, faça alguma coisa, chame alguém, me tire daqui. E lá estava, em plena Dutra, um paralelepípedo, não era uma pedra, era um paralelepípedo que estava ali, e aquelas pessoas movidas, impulsionadas pelo amor. Naquele momento desesperador, começa a bater no vidro do motorista para quebrar, para tentar me tirar, mas eu estava presa com o volante do carro estava prendendo as minhas pernas, e eu disse: não desistam, me tirem daqui, me tiram daqui. Eu sabia que naquele momento, quando eu percebi o que estava acontecendo, eu pedi: Senhor, dai-me sabedoria e me mostra tudo para que eu possa sair daqui e retirar a Miriam também. E Deus nos deu um controle vindo do céu, um controle que naquela hora pude motivar aquelas pessoas, falar para aquelas pessoas, orientar. Era muita gente, mas eles não sabiam o que fazer naquela hora, e eu fui interagindo com eles, falando, dizendo: me tira daqui, e eles foram trabalhando. E rápido me tiraram, logo quebraram o vidro, depois socaram a porta. E
E eu saí andando. E as pessoas perguntavam: cadê a pessoa que estava dirigindo aqui? Só ficou o meu banco. Só restou o meu banco. E Miriam estava no carona. E na hora, a Miriam falou, então, depois nós conversamos, ela disse: olha, eu cumpri certinho o que você me falou. E eu esperei ela compartilhar, e ela disse: você disse-me o seguinte: cubra o rosto e chegue para perto de mim. E foi isso que ela fez, cobriu o rosto, chegou para perto, e naquele momento ela se abaixou um pouco, e a poltrona do carona fechou com a frente do carro, mas eu não falei nada para Miriam. Eu sei que foi Deus naquela hora ali, porque eu nem percebia que estava um acidente acontecendo. E eu disse: Miriam, eu não falei nada para você. Foi Deus. Deus que poupou a nossa vida para nós trabalharmos e ganharmos almas para Cristo. Foi um dia maravilhoso. Naquela ocasião, naquele dia 22 de março, nós internamos 14 homens, 3 mulheres. E estávamos felizes comentando isso no carro quando aconteceu o acidente. E a Miriam, após me tirarem, então disse o pessoal: agora retire o carro daí. E a minha vontade, irmãos, era puxar o carro. Quem me conhece, se o povo não me segura, era capaz de ter feito isso mesmo. Mas Deus estava no controle de tudo, de todas as coisas ali. E aquelas pessoas não desistiram de nós. Puxaram o carro, liguei para casa, avisei meu esposo: olha, veia que teve um acidente aqui, mas eu estou bem. E a Miriam ficou presa. Depois chegou os bombeiros e a Miriam foi retirada, e em seguida foi diagnosticado através da tomografia computadorizada que ela havia quebrado a bacia e o fêmur. Era uma responsabilidade muito grande ali. Como coordenadora do projeto, Miriam foi uma voluntária que agora está sendo contratada pela junta. Ela é de Corumbá, Mato Grosso do Sul, e nós ficamos muito apreensivos naquele momento, e eu sabia que Deus haveria de realizar um milagre. Já havia feito o milagre, e as coisas de Deus é perfeita, é completa. Na quarta-feira, então, a Miriam ia se submeter já para 2 cirurgias, e sem plano de saúde, muita correria. E na quinta-feira já tínhamos contactado com a ambulância que ia fazer a transferência para um hospital particular. O pastor Fernando Brandão autorizou, disse: não, seja o preço que for, nós precisamos socorrer a nossa missionária. Era título de 50 mil a cirurgia. E a Miriam levantou na quinta-feira. A Miriam levantou, e o ortopedista de plantão então disse: mas se ela quebrou a bacia e o fêmur, como pode estar em pé? E assim repetiram todos os exames da Miriam, inclusive a tomografia computadorizada. E para a glória de Deus, na quinta-feira mesmo à noite, a Miriam recebeu alta. Não tinha quebrado o fêmur, a bacia apenas trincou, e ela precisava de repouso, e ela recebeu alta. E nós estamos vivas para a glória de Deus. Nosso Deus é um Deus de milagre, de muito milagre. E as pessoas ficaram assustadas com tudo aquilo, e nós também. Mas sei que foi a mão do Senhor que estava ali, a mão do Senhor que estava conosco, que nos deu vitória e tem nos dado a cada dia. Queridos irmãos, aqui no Evangelho de João, capítulo 21, eu quero ler esse texto. E o verso de número 6 apenas. E o Evangelho de João, capítulo 21, e o verso de número 6, diz-nos assim a palavra do Senhor.
Comigo eu quero apresentar também a missionária Flávia, que está aqui comigo. Começou comigo desde... Não, fique em pé, porque ninguém está te vendo. Muito bem, obedeça. A Flávia é casada com o missionário Ricardo. E desde o primeiro momento do projeto, a Flávia tem estado comigo, na primeira turma de radicais. Queridos e amados irmãos, um dia, pela graça de Deus, assim como vocês, o Senhor me chamou para a obra missionária. Eu sou soteropolitana, lá, sou baiana da Gema mesmo. E lá em Salvador, naquela igrejinha que congregávamos, um dia fui chamada, impactada para a obra missionária. E quando Deus me chamou para a obra missionária, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor e respondemos: sim, Senhor, estamos prontos para ir. Nosso pastor logo nos ajudou, encaminhamento para o seminário, aquela coisa toda. Mas nós iniciamos trabalhando nos presídios, partindo daquele texto que diz, Hebreus 13:3, que diz: lembrai-vos dos presos, como se estivessem presos com eles, e dos maltratados como se fosse vós mesmo no próprio corpo. E impactada por essa palavra e o chamamento do Senhor, colocamos a nossa vida em direção à obra missionária. E saímos evangelizando dentro dos presídios, eu e meu esposo. Assim, começamos a pregar a palavra de Deus. Homens e mulheres impactados pela essa palavra que transforma vidas. Queridos irmãos, agora nós tínhamos que era um problema para nós, porque nós não tínhamos aonde congregar. E logo em seguida, o segundo problema era que esses homens e mulheres queriam se batizar, e nós não tínhamos aonde realizarmos isso, tendo em vista um presídio de segurança máxima em regime fechado. Assim, nós entendemos, irmãos, que nós podemos fazer muito mais. Meu esposo, então, teve uma ideia: construir na entrada do presídio de segurança máxima uma praça, e batizou essa praça com o nome de Praça da Liberdade. E lá estava o batistério, a fonte, e só no exercício desse ministério, meu esposo batizou mais de 700 irmãos e irmãs nossos, atrás das grades. Construímos a primeira igreja batista da penitenciária Lemos de Brito. Primeira, porque depois construímos mais 8, uma em cada pavilhão. Abrimos todo um projeto social dentro do presídio, com creche para filhos dos presos, que ainda hoje funciona, cursos profissionalizantes, horta comunitária, curso de costura, levando a palavra de Deus e resgatando vida. Criamos o projeto da Casa de Egresso, uma casa que agrega essas pessoas ao saírem do sistema prisional. E no exercício desse ministério, trabalhamos ali 14 anos. Eu sou avó. Pode pensar que não, mas preto quando pinta, tem 3 vezes 30. Eu sou avó. Eu sou a vovó. E eu, então, já 14 anos dentro do presídio ali, trabalhando. Eu sou a avó da Débora e da Raquel, minhas netas. E assim, irmãos, trabalhamos 14 anos no estado da Bahia, pregando a palavra de Deus. Fomos então desafiados para um outro campo missionário no estado do Espírito Santo. E foi então, elencou-se uma parceria entre o governo do estado, Convenção Capixaba e Junta de Missões Nacionais. Humberto, meu esposo, assumiu a coordenação de todos os presídios, um cargo hierárquico do governo, o terceiro cargo hierárquico do governo. Eu treinei, capacitei, inaugurei a penitenciária estadual feminina. Fui a primeira diretora como missionária dentro do presídio. Deixamos ali a marca dos que fazem diferença, o povo de Deus. Aonde funcionava a administração, eu remanejei para junto das internas. E no prédio onde funcionava a administração, criei então um projeto social arrolado ao Ministério Público, porque mesmo quando pedi demissão e saí depois de 4 anos, o projeto continua. Uma fábrica onde 27 mulheres aprendem o ofício de costureira, passadeiras, arrematadeiras, são capacitadas dentro do presídio. Elas, como não têm encargos sociais, ela recebe 70% do salário mínimo.
e tem uma oportunidade, ao sair, serem aproveitadas pela fábrica Blink Jeans. Criamos outros cursos lá dentro, cursos profissionalizantes, horta, etc. O presídio chegou a receber o título de projeto modelo no estado. E aí sentimos que era hora de parar. Deus agora estava nos sinalizando para de fato pararmos. Depois de tantos anos trabalhando com presidiários, viciados em drogas, etc., meu esposo então sentiu um desejo enorme de pastorear. E ele colocou então no coração esse desejo e disse: olha, minha filha, a igreja que nos convidar, nós vamos embora, eu vou pastorear, você vai criar seus filhos, seus netos, etc. E eu acreditei, pastor, acreditei. E assim fomos para uma cidadezinha, talvez você não tenha ouvido falar ainda dessa cidade, é a última cidade do extremo sul da Bahia, Mucuri. A Bahia começa lá, porque é a última cidade, 40 quilômetros da divisa do Espírito Santo, uma cidade praiana. E lá chegamos e encontramos a primeira igreja batista de Mucuri, com 60 membros, e Deus muito nos abençoou ali naquela cidade. Estávamos na nossa zona de conforto. Ampliamos o templo, 3 congregações, uma na roça, que depois que você prega ao ar livre, você come galinha caipira com quiabo. Estávamos lá em Mucuri, criando os nossos filhos e netos. Humberto, a igreja já estava com 400 membros. Meu filho Gerson, concursado, trabalhando na prefeitura, concursado, terminando o curso acadêmico de Direito. A minha filha caçula, Joana, se preparando para casar, cursando enfermagem. Humberto, diretor do Hospital Psiquiátrico da cidade, do CAPS. Eu trabalhava na Secretaria de Saúde. Lá estávamos na cidadezinha de Mucuri. Até o dia em que o pastor Nilton nos ligou e nos convidou para conhecer um campo missionário desafiador. E a primeira resposta foi essa: pastor, eu já estou velha, pastor, já estou criando os netos, já estou só tomando conta de casa, trabalhando, criando os filhos e os netos. Ele: não, eu só quero que você vá conhecer esse campo missionário, para ver o que você acha, mais o pastor Humberto. E fomos para São Paulo para conhecer esse campo missionário. Nos apresentamos. E quando chegamos ali, o pastor Ezequiel nos levou para tomar um sorvete. Era a primeira quinzena do mês de maio do ano de 2009. E quando estávamos saboreando aquele sorvete, ele nos fez ver a Cracolândia. Quando nós vimos a Cracolândia, irmãos, nós começamos a repensar sobre muitas coisas. E ele então disse-nos o seguinte: o desafio é transformar a Cracolândia em Cristolândia para a glória de Deus. E nós começamos a pensar sobre tudo, os nossos Isaques. Uma coisa é quando você vai para o campo missionário, quando você tem 20 anos de idade. Eu não vou dizer minha idade, não. Só vou dizer que preto, quando pinta, tem 3 vezes 30. Outra coisa, quando você vai com 30, 40, pense aí, meu esposo, com 52 anos de idade, largar tudo e mergulhar na obra missionária. Queridos irmãos, era muito difícil para nós. Mas esse projeto não começou conosco. O pastor Fernando Brandão, na ocasião, um tempo atrás, pregando na primeira igreja batista de São Paulo, e demoraram para buscar o pastor, e ele resolveu ir andando e foi parar dentro da Cracolândia. E ele estava com medo ali, ele conta. E ele começou a orar, pedindo a Deus que assim tivesse misericórdia dele. E Deus então falou ao coração rapidamente que haveria de ter misericórdia daqueles que estão ali, acometido pela droga. Chega a ter cerca de 1000 pessoas usando droga. Eu não sei quantos de vocês sabem que hoje a droga já é diagnosticada como uma doença.
E a pessoa não pode ser presa, a não ser que esteja portando uma quantidade maior. E assim o pastor Fernando Brandão pregou naquela ocasião, na primeira igreja, e desafiou aqueles irmãos para junto elencar um projeto aonde viesse resgatar vidas. E então a Junta de Missões Nacionais lançou o desafio: Radical Brasil Cracolândia. Quem seria capaz de largar a sua comodidade do lar e ir para um projeto desse, doando um ano de sua vida? Esqueci da hora. Vou correr. E assim, dentre as pessoas que se candidataram, está aqui a Flávia, minha amiga, irmã, companheira, missionária. A Flávia também se candidatou, largando tudo, a família, a comodidade do lar. Esses irmãos foram 13, de 19 anos a 52 anos de idade. Passaram 3 meses sendo capacitados no CIEM, de manhã, de tarde, de noite, e nos finais de semana trabalhando nas comunidades carentes. E em julho era o comissionamento deles e faltava ainda o coordenador, os coordenadores. E nós estávamos no conflito de largar tudo e recomeçar na obra missionária. Meus irmãos, foi muito difícil para mim e para meu esposo. Em uma das noites, quando estávamos orando, meus olhos então fixaram um texto da palavra de Deus que diz assim: aquele que não é capaz de largar pai, mãe, tudo por amor de mim, não é digno de mim. E eu naquela hora fiz uma leitura coerente do que Deus queria para mim naquele momento. Meu esposo tinha que fazer sucessão pastoral, tinha que fazer muita coisa. Já era julho, nós estávamos de férias em maio, e eu tinha que fixar residência no dia 2 de julho, em São Paulo, largando a cidade de Mucuri, o sonho de criar os filhos e os netos para trás. E naquela noite eu fiz esse voto a Deus e disse: Senhor, eu estou pronta para ir. Eu estou pronta para ir, e eu estou tão pronta para ir, Senhor, que eu não vou levar nada do que tenho aqui em Mucuri. Eu só preciso de uma botija de água e um colchão para fazer a tua obra. E meus irmãos, vocês imaginem que uma primeira igreja com 400 membros, a mulher do pastor larga a família toda, todo mundo, tudo para trás, e leva 8 peças de roupa, com o sonho de transformar a Cracolândia em Cristolândia. Quantos irmãos e irmãs me visitaram, e eu disse, sem comentário: eu estou indo, Deus me chamou. A minha própria família, os meus filhos tinham resistência, mas eu sabia que Deus que começou a obra iria também impactar todos eles, para que junto pudéssemos trabalhar para ganhar almas para Cristo. Eu dizia: Senhor, eu não sei como farei, como vai acontecer, mas eu sei de uma coisa: eu estou pronta, e eu estou pronta para te servir. E no dia 2 de julho, eu cheguei em São Paulo com uma mala pequena, levando 8 peças de roupa, da cidadezinha do extremo sul da Bahia, lá de Mucuri, e com o sonho de transformar a Cracolândia em Cristolândia. E mais 13 jovens com todo o gás. E queridos irmãos, minha família ficou para trás. Eu disse a minha esposa: olha, quando você for, faça o seguinte, não leve nada, dê tudo que temos em casa, não venda nada, porque se você vender e algum irmão esquecer de pagar, a gente vai ficar com esse irmão com o coração preso. Então, pegue tudo e dê, só leve sua roupa e o que couber no carro, e vá embora. Combinamos assim, e andávamos de manhã, de tarde, de noite. No dia 6 de julho fomos comissionados, e para a glória de Deus, no dia 1º de agosto, nós retiramos a primeira pessoa de dentro da Cracolândia, Geisa, 22 anos de idade, 13 anos nas ruas. Mandamos para uma comunidade terapêutica. Não sabíamos bem o que iríamos fazer, e começamos a fazer algumas ações.
armávamos tendas nas praças, cortávamos cabelo, dava lanche, saía visitando, atendendo pais, mães que andam pelas ruas com a foto dos seus filhos e filhas. Muitos filhos e filhas procuram seus pais que estão na Cracolândia. E nós vamos colecionando as fotos, botando lá no mural, orando, atendendo, fazendo um monte de coisa. Queridos irmãos, depois da Geisa, o Célio, o Jarbas, tiramos a Cláudia, 20 anos nas ruas, e foi vindo gente, eu disse, meu filho, você vem ou o bicho vai pegar aqui. E só no mês de novembro ele conseguiu ir. Aí minha filha foi, acabou o casamento e foi, desistiu de casar. Disse, agora estou casada com Jesus. Depois o Gerson foi, pediu demissão, trancou a faculdade e foi. E uma filha minha que eu tenho do coração, de 11 anos, Beatriz, meu pai, que dia nós vamos? E quase Beatriz veio na frente e Humberto ia depois. Mas felizmente em novembro nossa família se juntou, e junto com a família dos radicais. Queridos irmãos, no dia 27 de dezembro de 2009, esses 5 irmãos descem as águas na primeira igreja batista de São Paulo. E desde então não paramos mais, porque no dia 27 de março nós inauguramos o quartel-general de 2010. Um traficante disse assim, olha, vocês dizem que a igreja é um hospital, mas o hospital vive aberto toda hora. Vocês têm a posse da verdade e suas igrejas estão fechadas. Eu não tenho posse da verdade e estou aqui 24 horas para atender a clientela. E nós recebemos o desafio, entendemos o desafio, então respondemos para ele. Nós vamos abrir aqui no centro de São Paulo, na boca do lixo, uma missão batista com atendimento 24 horas. Só vai quem aguenta lá, porque funciona de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, está lá. 24 horas, portas abertas. Queridos irmãos, nós estamos lá. Hoje, a Geisa, hoje casada, casou, e hoje mora no Centro de Formação em Vida Cristã em Bauru, junto com seu esposo, são funcionários da Junta de Missões Nacionais. O Célio hoje é acadêmico da Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Aí, pastor, a gente não tinha o que fazer, que o povo saía da casa de recuperação e a gente não tinha que saber onde botar esse povo. E fomos então trabalhando, culto, tudo, depois tirava os bancos e o povo dormia lá. Então a Missão Batista Cristolândia é uma casa de acolhimento. Eu tenho hoje 47 homens que moram lá, dormem e acordam lá. Por isso nos dá esse respaldo a funcionarmos 24 horas. Além disso, nós temos uma outra quantidade em Bauru, no Centro de Formação em Vida Cristã, mais de 30. Alguns outros nas comunidades terapêuticas. Queridos irmãos, nós temos o projeto preventivo Novos Sonhos, porque existem muitas crianças, e uma dessas crianças, nova, com 11 anos de idade, já se prostituindo. A minha filha, então, resolveu elencar um projeto para trabalhar preventivamente com essas crianças. E no projeto Novos Sonhos, nós temos oficina de balé, capoeira, futebol, nós atendemos crianças ali. Hoje, na Missão Batista Cristolândia, nós atendemos de 100 a 120 pessoas por dia. Cortam cabelo, tomam banho. Sabe quanto é a nossa conta de água? 4.800. O espaço, a Junta de Missões Nacionais paga R$3.500. Mas quanto custa uma alma para você? Jesus disse que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Queridos irmãos, nós podemos fazer muito mais. Você pode adotar o projeto. Cadê Flávia? Mostra aí.
plano de adoção missionária. Lembra? Uma pizza de final de semana, você pode adotar o projeto com R$20. Você preenche o formulário, Flávia tem um monte ali. Preenche o formulário, você pode colocar no correio ou nos entregar, e você vai receber uma carta mensal de tudo que está acontecendo lá, e mais o boleto bancário. Você pode ir lá. Meus irmãos, ninguém mandou a gente dar comida. Agora no carnaval, na terça-feira, foram 250 almoços. São 40 quilos de arroz só no almoço. Nós damos café da manhã, janta. Nós damos roupas limpas. Pode doar roupas, tá? Roupas, principalmente de homem. Nós atendemos uma clientela enorme de homem. Nós temos uma rouparia. Então a pessoa chega, passa. Não sei se dá para passar o vídeo. Eu acho que eu vou deixar esse vídeo para depois o senhor passar, viu, pastor? Eu já olhei a hora ali. O vídeo está aí, depois vocês vão poder ver. Então a gente faz assim, aí as pessoas entram daquele jeito, às vezes uma semana. Tem gente que quando vai tomar banho, quando tira a roupa, a pele sai junto. E nós atendemos de todas as idades ali, todas as faixas etárias. E então nós damos o café, a celebração, cortamos o cabelo, promovemos o banho, roupas limpas, estabelecemos uma conversação com essas pessoas, o programa 24 horas sem droga, mandamos para a comunidade terapêutica. Cada pessoa dessa que nós encaminhamos para a comunidade terapêutica é um custo de R$300. A Junta de Missões Nacionais está pagando mais de 10. Queridos irmãos, e agora nós descobrimos assim, são 6 meses, e nós então mandamos em 3 para mandar 2 de uma vez, e recebemos de volta na missão. Fazemos todo um trabalho. Eu quero dizer que a Missão Batista Cristolândia, a nossa igreja, tem enviado 10 seminaristas. 10 seminaristas que estão na Faculdade Teológica Batista de São Paulo, sendo custeado pela Junta de Missões Nacionais. 10. À noite, a nossa Kombi Cristolândia sai em direção para o seminário. Pastores e líderes. Além disso, irmãos, o projeto radical que está sendo aberto em vários estados, nós estamos enviando. Nós temos hoje uma realidade aqui no Rio de Janeiro, lá aqui no CIEM, nós temos 17. A Missão Batista Cristolândia não só enviou 10 para o seminário, como tem enviado 17 que estão sendo capacitados aqui no CIEM. Eu quero destacar um dos que fazem parte dos seminaristas, o Ideraldo, que é um africano de Guiné-Bissau, e ele pela manhã faz o curso acadêmico de Direito, e à noite ele faz a faculdade teológica. Queridos irmãos, nós podemos fazer muito mais. Muito mais. Nós podemos fazer muito mais. E se você sentir o desejo de trabalhar, nós estamos abrindo um polo agora aqui, na Central do Brasil, sobre a coordenação de Flávia. E esses que estão sendo capacitados vão atuar como agente multiplicador. E a Flávia vai coordenar aqui, pelo menos no mês de junho ou julho, nós estamos inaugurando um polo aqui na Central do Brasil, uma missão Cristolândia. Você pode fazer parte, você pode cortar cabelo, você pode ir lá aconselhar, ajudar, cozinhar. Queridos irmãos, é um grande desafio. É um grande desafio. Um dia o Senhor nos chamou. E o chamamento de Deus é algo tremendo para a nossa vida. E nós colocamos a nossa vida diante do altar de Deus e começamos a trabalhar. Mas de repente, os discípulos se sentiram sozinhos, perplexos. E pararam, estagnaram. E um disse: eu vou pescar. E todos o seguiram. E de repente eles já estavam pescando. E pescaram a noite inteira. Às vezes é assim. E o Senhor então diz: lance a rede do outro lado. Querido irmão e irmã, nessa manhã, o Senhor nos convida a lançarmos a rede do outro lado. Por certo, pegaremos muito mais do que 153 grandes peixes, porque Ele nos chamou para acolher, para buscar, para apacentar, para cuidar. Lance a rede do outro lado. A obra missionária conta com você. Deus espera por você. Se você me ama, apacenta as minhas ovelhas.
apacenta o meu rebanho, apacenta os meus cordeirinhos. É a fala do Senhor para mim e para você. Nós fomos chamados para sermos um agente multiplicador da obra do Senhor. Querido irmão, tudo isso jamais aconteceria. Eu quero finalizar a minha fala dizendo a você que foram 10 que foram curados. Um voltou. Eu sou o que voltou. Nada disso aconteceria se um dia alguém não tivesse falado do amor de Deus para mim e meu esposo. Eu fui viciada em drogas. Eu tenho marca no meu corpo inteiro. Sou filha de militar. Humberto, meu esposo, família de 8 irmãos, todos os 8 viciados. Foi menino de rua, preso mais de 25 vezes. Mas eu não, fui de uma família de classe média lá de Salvador. Conheci Humberto, meu esposo, enquanto com 16 anos de idade. Já tinha concluído o ensino médio. Meu pai oficial da Marinha, minha mãe professora, contadora, culta. E eu fui embora de casa, fugi com 16 anos. Morei no Morro do Barro Branco. Fui mãe aos 17 anos de idade. Me enveredei nas drogas. Quando os meus pais sabiam sobre mim, eu estava caída em alguma vala, completamente drogada. Não havia esperança. Não havia esperança para nós. Mas o amor de Jesus Cristo nos alcançou. E eu fui alcançada pelo amor de Jesus. Eu tenho marca no meu corpo inteiro que por muitas vezes tentei tirar a minha vida com overdose. E o Senhor me resgatou. Resgatou meu esposo. Queridos irmãos, e as pessoas dizem assim, mas filho de viciado é viciado. Não tem esperança para quem conversa. Quando Deus faz a obra é perfeita. Deus é completo. Queridos irmãos, meu filho mais velho que viveu o drama desde 4 anos de idade, até 4 anos de idade. Meu filho mais velho hoje, com 28 anos de idade, pastor batista, casado com 2 filhas maravilhosas. Meu segundo filho, o Gerson, hoje, com 24 anos, casado, missionário da Junta de Missões Nacionais. Minha filha caçula, 23 anos, solteira, missionária da Junta de Missões Nacionais. Minha filha pequena, Beatriz, uma serva do Senhor, missionária também. Queridos irmãos e irmãs, diante de tudo que o Senhor fez na minha vida, eu e minha família colocamos a nossa vida diante do altar de Deus, apenas dizendo, Senhor, nós queremos humildemente contribuir com a obra missionária. Todos os dias eu digo isso ao Senhor, Senhor, apenas nós queremos humildemente contribuir com a obra missionária. Eu trouxe 200 CDs, trouxe alguns CDs lá do projeto, tem um testemunho meu, do Humberto. Se você quiser, você pode adquirir, lá fora a gente trouxe alguns, vai ajudar nos projetos. A obra missionária é um ato de fé. Lance a rede do outro lado. Mesmo que tudo diga que não, mesmo que as esperanças acabaram, mesmo que você ache que é idosa como eu achava que era, lance a rede do outro lado e você verá que você poderá trazer muito mais do que 153 grandes peixes. Nós temos um coral de 100 vozes. Tudo isso porque um dia o Senhor nos alcançou para pregoar as boas novas de salvação. Nós podemos fazer muito mais. Que Deus nos abençoe e nos estimule ao chamamento, a lançar a rede e a trazer muitos e muitas para a casa do Senhor, para os braços do Pai. Que assim seja. Muito obrigado. Nos toca